Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor para vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, por gentileza. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Dizer que é um prazer estar aqui de novo com vocês. Glória a Deus. Eu esperei de semana passada para cá, Jesus voltar, mas ele não voltou. Mas a esperança continua. Se Jesus não vier essa semana que vem a gente está aqui de novo, falando sobre, glória a Deus, o tribunal de Cristo. Tá legal? Hoje a gente fala sobre o arrebatamento da igreja. Semana que vem sobre o tribunal de Cristo. Na outra semana sobre as bodas do Cordeiro. Se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, a gente não fala aqui na terra, mas participa lá no céu. Tá legal? Deus abençoe as nossas vidas, todos nós que estamos aqui para cultuar o nome de Jesus. Apocalipse 3, verso 11. Quem achou, diga amém. Amém. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos repetir esse versículo. Eu vou fazer questão e pedir, por gentileza, que você faça a leitura aí na sua versão. Vamos lá no 3. Eu sei que a gente vai ter um desencontro por causa das versões, mas eu quero que você leia esse versículo, por gentileza. 1, 2, 3. Diga glória a Deus. Diga, essa é a minha esperança. Obrigado, queridos. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. É um assunto de profunda importância. Eu o reputo pela maior esperança da igreja. O cristianismo não é uma religião com perspectiva terrena, é uma religião com perspectiva na eternidade. Nós que levantamos a bandeira e abrimos a boca para dizer que somos cristãos, precisamos entender que se somos de fato e genuinamente servos de Deus, a nossa maior esperança não está pautada nas questões da terra, mas está pautada no reino eterno de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que aqueles que esperam em Cristo apenas para essa vida são os mais miseráveis dos homens. O que Paulo está falando? Ele está no capítulo 15 tratando sobre a ressurreição do corpo para a eternidade. E como Paulo no capítulo 15 de 1 aos Coríntios está explicando como vai acontecer a ressurreição do corpo daqueles que estiverem falecidos na hora do arrebatamento, Paulo vai então deixar claro que a recompensa e a esperança de um cristão verdadeiro não está naquilo que Deus pode fazer por ele nessa terra, mas a sua maior esperança está em um dia se encontrar com o Senhor e passar toda a eternidade com Ele. Nós precisamos entender que casa é bom, carro é legal, saúde é essencial, dinheiro é secundário, mas o céu é o que nós precisamos. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para trazer redenção para nossa alma, para nos livrar do poder do pecado, para nos dar uma nova vida e para nos levar para a eternidade. Eu lembro que estas palavras eram muito comuns entre os crentes pentecostais. A gente sempre dizia que Jesus salva, Jesus cura,
Jesus batiza com o Espírito Santo, mas em breve voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. A esperança de um dia sair desse mundo e dessa terra tão fatídica e tão cheia de injustiça e violência, e ir para um reino de paz, de felicidade, onde a luz é inacessível e onde Deus estará conosco por toda a eternidade. O evangelho pregado por Jesus é um evangelho de eternidade. Talvez você não saiba, mas de 13 vezes que a palavra inferno aparece no Novo Testamento, Jesus usou essa palavra 11 vezes. Ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. Mas, quando ele falava sobre o inferno, ele estava querendo advertir sobre o perigo da alma humana ser lançada no inferno. Ele pregava sobre a eternidade, confrontava o comportamento humano, dizendo: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Jesus pregava sobre salvação, e quando falava sobre a materialidade, ele falava também sobre a transitoriedade da vida, e dizia: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, e onde os ladrões não minam e roubam. Aleluia! Ele dizia: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele dizia o tempo inteiro: difícil será um rico entrar no reino de Deus. E ele dizia que o problema não estava na riqueza, mas no coração do homem que se apegava à riqueza. Não é pecado ser rico, é pecado amar o dinheiro e colocá-lo em primeiro lugar, porque tudo que existe na terra vai acabar, vai passar. A roupa boa de grife, oh glória, o sapato de marca, o carro do ano, tudo isso a traça e a ferrugem vai consumir, mas a alma é eterna. E quando esse corpo for para a tumba, a responsabilidade é sua para saber qual é o destino que você vai seguir. E só tem dois caminhos, um para cima e o outro para baixo. E aí alguém diz: pastor, não vem com essa história de inferno, porque Deus é bom demais para lançar alguém no inferno. E quem disse que a culpa é de Deus? É por ser bom que ele já entregou o único filho que ele tinha. Ele disse, está escrito em sua palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, oh glória, aleluia, para que todo aquele que nele crê. Crê em quem? Em Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Ouça isso. O texto diz que Deus amou o mundo. O amor é para todos, mas a salvação é para quem crê no Filho dele. O amor é para todos. Deus amou o mundo, e ele demonstrou esse amor entregando tudo que tinha, seu único filho. E Jesus morreu na cruz para nos trazer livramento da condenação eterna, para livrar a nossa alma do inferno. Sabe qual é um dos maiores engodos do diabo? É botar na tua cabeça que morreu, acabou. Botar na tua cabeça que quando o corpo for para a tumba, acabou, não tem mais nada. Lamento te informar, deixa eu corrigir, não lamento não, porque eu estou pregando a verdade. Agora ouça, Lucas capítulo 16, Jesus vai dizer que existia dois homens, um rico e um mendigo. O mendigo ficava todo dia na porta do rico querendo as migalhas, e o rico não tinha nenhuma empatia, não tinha nenhuma compaixão do pobre mendigo, e vivia regaladamente, e vivia gozando de todos os bens e da sua riqueza. Só que a morte bota todo mundo no mesmo nível.
Pode ter o dinheiro que for, mas o bicho que vai comer meu corpo vai comer o teu também. Pode arrotar sabedoria, conhecimento, mas a terra que vai comer o meu corpo vai comer o teu também. A sepultura iguala geral. A sepultura iguala geral. Desculpa a expressão tão coloquial, mas você é carioca, você entende. Eu não sou, eu sou baiano. Mas eu já estou no carioquês. Aleluia. Jesus diz que quando o rico morre, quando o mendigo morre, Lázaro, o mendigo, é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos levam ele para o seio de Abraão, que tem conotação de paraíso. É o lugar de descanso. Oh, glória! É o lugar para onde a alma dos salvos vai. Direto para a presença de Deus. Não fica vagando, não. História é essa. Quando o corpo tombar, já tem o endereço certo para quem está salvo. Oh, glória! E os agentes do céu vêm conduzir a gente para a presença do Deus que nos salvou. Só que o rico também morreu. Aí Lucas 16 vai dizer que ele, estando no inferno, ergueu os olhos, viu ao longe Abraão e viu Lázaro no seu seio sendo consolado. E ele grita: Pai Abraão! É isso aí, tá ligadona? Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Oh, glória! Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e me refrescar a língua, porque eu estou nesta chama atormentado. Decalamara suridioma. Abraão olhou para ele e disse: Filho, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem aqui está não pode passar para lá, e quem está aí não pode passar para cá. O pai Abraão olhou e disse: Lembra, tu teve todas as tuas regalias e riquezas na terra, tu lá estava muito confortável, mas enquanto isso Lázaro sofreu todo tipo de males. Agora inverteu, agora ele é consolado e tu é atormentado. Pastor, por que o senhor entrou nisso, já que vai falar do arrebatamento? Porque eu estou te dizendo que a preocupação de Jesus não era da carro, não era da casa, não era da dinheiro, não era da roupa. A preocupação de Jesus era com a nossa alma, e era mostrar para nós que essa vida é passageira, é transitória, e é tão transitória que ninguém a sabe aqui quando vai. Nós somos tão inúteis e pequenos que a gente diz: a minha vida, mas se fosse tua, tu teria poder para dizer para a morte: eu não morro hoje. Ou então diria amanhã: não vem hoje não, que hoje eu não vou contigo. Mas nós não temos poder nem sobre a própria vida que nós afirmamos que é nossa. E quando a morte vem, não manda e-mail, não posta uma selfie lá e te marca e diz: amanhã eu estou aí. Ela não avisa, ela simplesmente chega e leva. E Jesus está mostrando aqui em Lucas o quê? Ele está mostrando que não vem com essa história de que morreu, acabou. Acaba não. Por quê? Porque você é matéria, mas é espírito também. Você entendeu? Com o corpo físico, Deus te dá a oportunidade de viver em sociedade e neste mundo material. Mas depois que este corpo se desfizer, o que está aí dentro de você, que é imaterial, que é espiritual e que tem a eternidade, ouça isso, vai seguir um outro plano, como alguns dizem. Vai fazer uma viagem, como alguns dizem. E aí, não é Deus que define para onde é a tua viagem. Quem define isso é você. Porque a Bíblia diz que Ele já enviou Jesus. Ele enviou para quê? Para que todo aquele que creia em Cristo tenha a vida eterna. A Bíblia diz: aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. O que é que define para onde eu vou? Se é para cima ou se é para baixo? É o que eu faço em relação ao Filho de Deus. Ouça isso.
Rejeitou a Jesus, você está carimbando o passaporte para o inferno. Aceitou a Jesus, você está carimbando o passaporte para o céu. Ponto. É isso. Sem tirar e nem acrescentar. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é São Tomé, não é São Bartolomeu, não é São Paulo. Só tem uma porta e está na Bíblia. João 10:10, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Se você não é cristão e não entende o que eu estou falando, isso aqui é do céu, tá bom? Basta eu te explicar isso. Ô glória, então ouça! É tempo de salvação. Não é tempo de brincar com Deus, nem de brincar de ser evangélico. É tempo da gente se agarrar com o Cristo que morreu na cruz e dizer: pode vir o diabo, pode vir o pecado, pode vir o mundo, mas eu não largo Jesus, porque o meu alvo é chegar no céu. Então bota na tua cabecinha que depois que o corpo tombar, depois que essa matéria se desfizer, a gente tem 2 caminhos para seguir. Deixa eu só dar uma explicação. Um dia alguém perguntou para mim assim: pastor, por que o senhor fala desse jeito? Aí eu disse: mas como? Precisa gritar tanto assim? Aí eu disse para ela: o tamanho do meu grito reflete o tanto da vida que está dentro de mim. Porque é impossível ter nas veias e no espírito a vida de Deus e falar de Deus e do céu sem vibração, sem energia, sem vitalidade. Você está entendendo? Sem convicção. Tudo que você fala, que você ama, que você gosta, você fala com empolgação. Se ama o Flamengo e fala do Flamengo, fala com brilho nos olhos, fala com empolgação, com alegria. Oh meu irmão, e quando eu falo de Jesus, me desculpa se eu estou gritando muito, é porque a alegria é tão grande que eu não consigo medir o tom da voz. Quando eu começo a falar de Deus, isso corre aqui de uma forma tão viva que eu não consigo falar, porque o céu é real, o céu existe, eu vou morar lá no céu. E quando a gente chegar no céu vai ser uma coisa muito maravilhosa, sabe, irmão? Eu não consigo, eu não me perdoa, mas eu não consigo, porque eu estou falando daquilo que eu creio, eu estou falando daquilo que eu espero, eu estou falando da cidade que eu vou morar, eu estou falando da obra maior que Jesus fez. Sabe qual foi? Morrer na cruz e preparar um lugar para nos levar. Abriu parênteses, fechei o parênteses, vamos voltar para cá. Diga: ele morreu para me salvar. Diga: e no plano da salvação está o arrebatamento. Oh glória. Ele não morreu? Morreu. Com a morte veio redenção. Com a morte veio filiação. Com a morte veio expiação. Com a morte veio justificação. Com a morte veio santificação. Mas tudo isso que o sangue de Jesus produz em nós tem uma finalidade: mudar nossa natureza para que a gente esteja apto para sair desse plano, desse reino terreno e ir para o reino celestial. É isso que a gente tem que entender. Por que ele morreu? Ele morreu para me justificar, para me santificar, para me filiar à família de Deus, porque eu me torno filho quando eu aceito Jesus, não só criatura, entende? Ele morreu para me santificar. E para quê? Para eu ter uma vida aqui no meio de uma terra desgraçada dessa? Não. Para quando a gente chegar no momento, oh glória, ele olhar e dizer assim: vem. A gente fica com pena de quem morre. Você tem que estar com pena porque está vivo. Presta atenção, morrer salvo, tem que ficar com pena não. Você tem que estar com pena de você, sabe por quê? Porque se Deus olhou e disse: vem, ô glória, tem 2 razões. Primeiro, já chegou nos anos que tinha que viver. E às vezes não chegou, mas Deus olha e diz: essa terra não te merece.
Eu conheço o teu coração e sei como tu me quer e como tu quer sair daí. Então quer saber? Vem agora. Vem para cá. Ô glória. Deixa eu lhe dizer uma coisa no que diz respeito ao arrebatamento. O que é o arrebatamento? É a promessa bíblica de que um dia Jesus vai voltar e buscar todos aqueles que são seus e vai nos levar para morar com Ele. Se você acha isso impossível, é porque você não conhece Deus. Se você acha impossível, então me explica como é que barro virou osso. Como é que barro virou nervo? Como é que barro virou cartilagem? Você já tentou explicar isso? Como é que barro virou carne? Para Deus não tem nada impossível não, rapaz. Um dia eu dava palestra de escatologia, uma moça para jovens perguntou: pastor, o senhor crê mesmo nessa história de uma cidade desse tamanho, flutuando no espaço? Eu falei: onde é que você está? Ela disse: eu estou na terra. Eu falei: então vou perguntar melhor, onde é que está a terra? Ela disse: eu falei: vou desenhar o sistema solar então. Peraí. Eu falei: minha filha, quando você olha para baixo, você vê a terra simplesmente por causa da lei da gravidade. Deus preparou o planeta e não há nenhum outro planeta, até que se prove ao contrário, com condições de habitação como o planeta Terra. Eu disse: nós só estamos com os pés na terra por causa da lei gravitacional. Se ela não existisse, nós estaríamos flutuando no espaço, assim como a terra está flutuando e todos os planetas também estão flutuando no espaço. Aí eu disse para ela: por que duvidar que Deus construiu uma cidade para o seu povo e está escondendo ela até o momento de ser revelada? Por que duvidar disso se Deus está segurando no espaço o planeta Terra e todos os outros planetas? Para quem faz isso com todos os planetas, o que é mais uma cidade? Ah, pastor, essa história de sair da terra e ir embora, essa história aí é um negócio estranho. Então eu vou te dizer que Deus já fez isso. Ele só não fez de forma coletiva, mas Ele já fez. Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. O que Deus fez? Deus arrebatou Enoque, Deus tirou ele da terra. Enoque chegou a um nível de tanta justiça e de tanta devoção que Deus olhou e disse: essa terra não te merece, sobe. Deus não matou Enoque, como fez com Moisés na terra de Moabe. Deus não disse: morre, não. O texto diz em Deuteronômio, o último capítulo, que Deus matou Moisés e enterrou ele. Foi a primeira e a única vez que Deus virou coveiro. Deus matou Moisés e enterrou ele, mas Enoque Deus não matou e enterrou. Enoque Deus sugou para cima. Pastor, o que é isso? Lembra de Elias? Lembra? Segundo Reis, capítulo 2, verso 11, diz que Elias e Eliseu andavam juntos. De repente desceu do céu um carro de fogo com cavalos de fogo. Eles estavam tão juntos, tão perto, que a carruagem desceu, passou no meio dos dois, criou um vácuo e separou Eliseu de Elias. Quando jogou um para um lado, o outro para o outro, a Bíblia diz que um redemoinho pegou Elias. Aleluia, aleluia. A expressão aqui, redemoinho, vento, oh glória, tanto no hebraico quanto no grego, dá a ideia de espírito. Aquilo não era um vento comum, era o Espírito de Deus envolvendo Elias e tirando ele da terra e levando ele embora para o céu. E Eliseu olhou para cima e gritou. Quando gritou, Elias soltou a capa. O que é isso, pastor? Arrebatamentos individuais. No Antigo Testamento, Deus tomou 2 homens e levou para o céu. Oh, glória! E Jesus prometeu que um dia vai voltar para nos buscar. Oh, glória! É isso que eu creio. E é por isso que eu vivo para Ele. Oh, Deus!
Eu não larguei o pecado porque a igreja evangélica fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. Eu larguei o pecado porque a Bíblia diz em Apocalipse que essa cidade chamada Nova Jerusalém, ela é santa e coisa imunda não vai entrar nela. Está escrito que os covardes não entrarão. Oh glória, os feiticeiros não entrarão. Não entrarão também os mentirosos, não entrarão os homicidas, não entrará ninguém que comete o pecado. É por isso que Jesus salva. E quem roubava, ele liberta para não roubar mais. Quem matava, ele liberta para não matar mais. Quem adulterava, ele liberta para não adulterar mais. E quem fornicava, ele liberta para não transar mais com o namorado. Sabe por quê? Porque o céu é puro. E o Deus que habita nele também o é. E ele não vai levar para lá qualquer um. Deixa eu só te dizer, ou melhor fazer uma pergunta. Na sua casa entra qualquer um? Na minha também não. O céu é a casa de Deus. João 14, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Mas as moradas não é para qualquer um, não. Aí ele diz: eu estou indo preparar lugar para vocês. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim. Porque importa que aonde eu estiver habitando, vocês estejam também comigo. A ideia, Marquinho, de descer: eu vos levarei, eu virei outra vez e vos levarei. Levar no grego, dar a ideia de uma descida, como a águia de rapina desce para pegar a presa. A presa nem imagina, está tranquilão. Daqui a pouco ela desce num voo rasante, segura e leva. Não dá para escapar. Oh glória. Ele disse: eu vou voltar para buscar vocês. E na casa de meu pai, oh glória, não entra qualquer um. Na minha casa só entra dois tipos de pessoas: quem é da família e quem é amigo íntimo. Na tua também? É isso aí. Por que na casa de Deus vai entrar qualquer um? Ah, porque Deus é bom. Deus é bom, mas é justo. E se a forma dele demonstrar a bondade foi enviar Jesus para te salvar, se você rejeita a oportunidade de salvação, não crendo em Jesus e querendo viver de qualquer jeito, por que ele tem que te colocar na casa dele? Ele arrebatou Enoque, ele arrebatou Elias, mas vai chegar um dia que ele vai arrebatar toda a sua igreja. E aí vamos caminhar para começar a terminar. O que é o arrebatamento, pastor? O arrebatamento, preste atenção, eu vou defini-lo com 3 verdades básicas aqui para nós. É claro que existem outros tipos de definições, mas essas 3 aqui tem que ficar claro, bem límpido na sua cabeça. Então vamos lá, segue aí a minha cabeça e o meu raciocínio. Primeiro, o que é o arrebatamento? É o cumprimento do desejo de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele deixou claro que importa que aonde eu estiver, estejam vocês também. Deixa eu te dar uma notícia boa. O primeiro a querer que a gente more com ele é ele mesmo. Isso está em João 14. João 17, 24, ele vai dizer: Pai, o meu desejo é que aqueles que tu me deste estejam comigo para ver a minha glória, a glória que tu me deste. Oh glória! Apocalipse 22, 3 diz que nós o veremos como ele é. Eu não sei se isso te alegra, eu não sei se isso mexe com você, mas preste atenção, nós o veremos como ele é. E o que é o arrebatamento? É o cumprimento do desejo do próprio Jesus. 2, o que é o arrebatamento, pastor? É o encontro do noivo com a noiva. Aonde está isso? 2 Coríntios 11, 2. Paulo diz que desposou a igreja como um só esposo,
para entregá-la a Cristo, pura, imaculada. O que é o arrebatamento? É o momento do noivo encontrar com a noiva, para depois desse encontro proceder com a cerimônia chamada de bodas do Cordeiro, onde nós nos uniremos para Ele, com Ele por toda a eternidade e nunca mais vamos nos separar dele. 3. O que é o arrebatamento, pastor? É a nossa viagem de volta para casa. Esses versículos aqui eu vou fazer questão de ler com você ou também para você. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 10. Segue aí, anota, lê em casa. Diz assim, Hebreus 11, 10. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Verso de número 14. Ora, os que tais coisas dizem, mostra que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha o que diz Hebreus, também no versículo de número 22. Hebreus 12, 22. Olha o que diz, e é isso que me faz a cada dia me purificar, porque eu creio que há uma cidade preparada para nós. Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos. Aí já começa a dizer quem é que vai estar nessa cidade. Incontáveis hostes de anjos, a Assembleia Geral e Igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas melhores do que o de Abel. Olha o que diz o capítulo de número 13, capítulo de número 13 de Hebreus, verso de número 14. Olha o que diz a Bíblia: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a celestial, a vindoura. Oh glória! Quando você lê Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 20, está escrito: a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo de glória semelhante ao seu. O que é o arrebatamento, pastor? É o cumprimento do desejo de Jesus de nos ter morando com Ele. O que é o arrebatamento, pastor? É o encontro do noivo com a noiva, para nunca mais se separarem. O que é o arrebatamento, pastor? É a nossa volta para casa. Aleluia! É a nossa viagem para a cidade celestial. Deixa eu te dizer, você está emprestado aqui, minha filha. Você nasceu por um propósito. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Embaixador é quem está em outro país, representando o seu país, legislando pelas causas do seu país. E nós estamos aqui representando a nossa pátria celestial. Esse país não é nosso, essa pátria não é nossa. Deus nos emprestou para a terra, para que a gente promulgue a sua lei, para que a gente fale das coisas do reino de Deus. E quando chegar a hora, nós voltaremos para casa. A Bíblia chama a gente de peregrino. A Bíblia chama a gente de forasteiro. Todas essas características diz respeito a alguém que está em uma terra estranha. Me preocupa quando o crente está muito bem adaptado. Se alegre quando alguém dizer: você é estranho. Claro, você não é terráqueo, você é celestial. Me preocupa quando o crente está muito adaptado. Oh, malai revacoma.
Ou se alegre quando alguém disser assim: você é muito radical. Ô, pleparaios. Aleluia. Eu me preocupo quando o radicalismo está se transformando, oh meu Deus do céu, em esquizofrenia, em loucura, em maluquice infundada. Agora, se converter não for ser radical, eu não entendo o que é conversão. Você está entendendo? Porque converter-se é dar meia volta. Você está entendendo? Significa que eu mudei o rumo da minha vida. Se eu estava indo para o adultério, eu volto. Se eu estava indo para a mentira, eu volto. Se eu estava indo para a fornicação, eu volto. Se eu estava indo beber uísque, eu volto. Se eu estava indo beber cachaça, eu volto. Se eu estava indo para a boca, eu volto. Se eu estava indo cheirar, eu volto. Eu largo tudo e me volto para Deus. Isso é conversão. Não é aquele negócio, não, eu sou crente, mas eu bebo socialmente. Eu sou crente, mas eu também sou um ser social. E como um ser social, eu tenho que saber lidar nos ambientes sociais aonde eu estou. Você quer saber lidar no ambiente social que você esteja? Então seja luz. Você quer lidar no ambiente que você está? Seja sal. Porque Deus não te chamou para ser um ser sociável. Deus te chamou para brilhar no meio das trevas. Deus te chamou para salgar aonde tem podridão. Deus não te chamou para fazer parte do grupinho e também participar das piadinhas obscenas. Todo mundo fica rindo de você. E quando você diz vamos na minha igreja, ninguém dá crédito a você. Porque o que o mundo precisa não é ir nos nossos templos. O que o mundo precisa é enxergar Jesus em nós. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Daqui a pouco. Daqui a pouco ele volta para nos buscar. Sabe o que me dói? É ver crente que já não acredita mais nisso. Nós estamos preocupados com tudo, menos com salvação, menos com vida eterna. Oh, glória! E é por isso que a igreja virou um ambiente de busca por poder, por status, por posição. O povo briga para pregar, briga para cantar, fala mal dos outros para tomar o espaço. Oh, calai choma. A lavassúria. Igreja não salva, dízimo não salva, oferta não salva. Não está na Bíblia não, mas eu acho que se a gente tivesse uma Bíblia, a gente tinha botado um versículo, 1 Davi 2:3. Aquele dia vai ser um dia de grande surpresa. É ou não é? Parece que isso virou um versículo. É verdade ou não é verdade? Se a gente tivesse uma Bíblia, a gente botava isso lá. Não está na Bíblia não. Isso não é versículo, mas é uma realidade. A Bíblia diz: naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Sabe por quê? Deus não conhece quem ele usa, Deus conhece quem ele habita. Entendeu? Deus não vai me salvar e eu não serei arrebatado pela quantidade de vezes que Deus me usou, mas serei arrebatado se o Espírito Santo estiver morando dentro de mim. Aí talvez isso gere confusão na cabeça de alguém, mas é um outro tema e talvez outro dia eu volto para explicar. Mas tem gente que é usado que não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Então eu vou só te dizer uma verdade: se cuide. E ó, amasse o nariz todo dia, não empine ele. E não ache que porque você, eu sou da convenção, pastor também vai para o inferno.
Eu sou presidente. Mas lá já tem dono. Lá não precisa de presidente. Lá já tem alguém que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Então não vem com essa história de que eu canto, eu prego, eu revelo, eu expulso, Deus me usa, eu sou do mistério, eu sou do reteté, eu sou do comacé, do ploviar. Eu não estou falando em línguas não, tudo isso é gíria de crente. Eu sou do manto, pode ser do que for. Mas se não for de Jesus, não sobe. Dois e último. Quando vai acontecer? Obrigado, irmão. Preste atenção. Não existe nenhuma base bíblica que indica dia e hora. Mas a Bíblia nos adverte que vai ser de forma repentina. De repente. De repente. De repente. De repente. E esse de repente pode ser quando você estiver flertando. Esse de repente pode ser na hora do nudes. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Ué, tem misericórdia e você não bloqueia? Ele não vai ter misericórdia. O de repente pode ser naquela hora que você, viu chegando, aí antes de chegar, você olhou para a esquerda, olhou para a direita, viu que não tem ninguém olhando, esperou passar e acompanhou. De repente, pode acontecer nessa hora. Aí tem uns que ainda clamam a Jesus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha como é que ele pede misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Te calai, Joma, Sérgia. Desculpa ser tão franco, mas céu não é para canalha. Alai, Romenefaça, Arábia. Céu não é para gente que diz que é de Deus e está na igreja com olho na mulher dos outros. Céu não é para garotinha, exibidinha, que está na igreja de olho em quem tem dono e ainda diz: ah, Jesus, se tu me der. Mas vai dar para duas? Que já tem dono. E ainda ora. Ainda bota no bilhete, amassa e diz: irmã, ora por minha causa. Não, a causa não é sua, você está querendo roubar a causa dos outros. Ouça o que eu estou pregando. Nada é melhor do que o céu. Não perca a salvação por meia hora de prazer no motel. Não perca a salvação, glória, por meia hora trocando mensagens pornográficas com alguém. Não perca o céu, glória, por 10 minutinhos de prazer. Porque tem gente que é só rapidinha. Cuidado, porque nessa rapidinha a trombeta pode tocar. Sabe o dia? Sabe a hora? Sabe o momento? Pode ser de repente, quando você estiver passando aquele cheque sem fundo, tramando enganar alguém para se dar bem. Revalaios. Vigia, porque pode ser na hora que você estiver maquinando, ele me paga. Desgraçado, tu vai ver. Pode ser nessa hora que o ódio está tomando conta, que de repente, pode ser de repente, no momento que você não consegue olhar no olho da pessoa e não consegue dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Pastor, o que o senhor está dizendo? Não espere para se consertar amanhã.
porque amanhã pode ser tarde. Se conserte agora. Se conserte hoje. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu estou pregando a palavra e dizendo para você: o céu vale a pena. Então largue tudo que pode impedir você de ir para lá. Abra mão, renuncie, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, para quem está assistindo, me perdoe, mas eu sou pré-tribulacionista. E para quem entende um pouco de escatologia, sabe do que eu estou falando. Eu creio na doutrina da iminência, que defende a ideia de que não precisa cumprir nenhum sinal para Jesus voltar depois. Mas os sinais indicam apenas o fim dos tempos, cumprimento de profecias. Então nós precisamos entender que na visão pré-tribulacionista, Jesus volta antes da grande tribulação. O arrebatamento será secreto, ninguém verá, mas a gente vai desaparecer, porque ouviremos a voz de comando nos chamando para subir. Oh glória! A qualquer hora, a qualquer momento, Ele pode voltar para nos buscar. E Tiago 5,8 diz que pode ser em breve. Em breve. 2 Pedro 3, verso 4, verso 8 e verso 9. Diz que nos últimos dias surgiriam escarnecedores e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo está como antes. Oh, rapaz, que honra. Aí Pedro vai dizer: mas eles ignoram que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aí ele diz: aquele que há de vir virá e não tardará. Oh glória, oh glória. Sabe o que Pedro está dizendo lá? Pedro está dizendo no verso 8 e 9 do capítulo 3, que na verdade ele não está atrasado. É porque Deus é longânimo e Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Aleluia! Pastor, o que o senhor está dizendo? Jesus não está atrasado. Ele está dando chance, porque Ele quer teu pai também, Ele quer a tua mãe também, Ele quer teu filho também, Ele quer a tua filha também. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer ir sozinho? Eu também não. Você quer que a sua família se converta? Lute em oração, em jejum por eles. Gaste noites acordado, jejuando e orando para Deus quebrar as cadeias infernais e libertá-los. Porque foi assim que eu comecei. E hoje não estou mais só. Ganhei painho, ganhei manhinha, ganhei as suas irmãs, ganhei cunhados, e eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ouça isso: Jesus não está atrasado, mas a longanimidade de Deus ainda vai alcançar muitas pessoas. Conclusão: no momento do arrebatamento, Jesus dará um brado convocando o seu povo. Aonde está isso, pastor? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, verso 16 e 17. Ele diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu. Aí ele diz que ele desce com alarido. Oh glória, aleluia. Ouça isso: alarido no grego é keleusma, significa voz de comando. Alarido é um grito de convocação. Alarido é uma voz de comando. Não se sabe o que será dito, mas com certeza o que ele vai dizer tem a ver com: subai-vos para cá. Aleluia. Aí, pastor, onde é que está isso? João 5, 28 e 29, Marquinhos. A Bíblia vai dizer, sabe o quê? E os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros. Você precisa de pandeiro para pular? Eu não preciso não, eu preciso de Bíblia. De céu. E os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. João 5, 28. E sairão dos sepulcros. Aleluia.
Jesus dará um brado. E quando ele der o brado, o Espírito Santo começa a fazer o seu trabalho. Lembra de Efésios 1,13? Diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. A palavra penhor no grego é garantia. Quem tem o Espírito sobe, quem não tem fica. E aí é por isso que a gente tem que viver uma vida digna, pura, santa, porque o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos, e por ele ser santo, ele não pode habitar em um templo sujo, imundo e pecaminoso. A Bíblia vai dizer em Romanos algo poderoso, que o Espírito Santo, capítulo 8, verso 11, ele entra em ação ressuscitando aqueles que são de Cristo. Sabe o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18? Ele diz que na hora do arrebatamento, quando ele der a ordem, todos os cristãos, os servos de Deus que morreram em Cristo, antes do arrebatamento, todos eles levantam do sepulcro. Por quê, pastor? Porque eles não estão hoje com o Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Morreu, não foi para o céu? Sim ou não? Mas eles precisam voltar para ressuscitar. Aonde está isso, pastor? 1 Tessalonicenses 4, verso 14 diz: porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, Deus também trará com ele os que dormem. Quando Jesus sair do céu para vir nos buscar, ele não vem sozinho. Linguagem coloquial, ele olha para a galera e diz: chegou a hora. Vamos descer. Porque o corpo para ressuscitar precisa da alma. Sim ou não? Sim. Então quando ele vier, ele não vem sozinho. Todos os irmãos que estiverem no paraíso, vêm com ele. Tem gente que acha que quem morre hoje vai para o céu, fica assim, ó, olha para cá, olha para cá. Mãozinha no peito, vestido de branco, numa cama branca no céu, dormindo. Dormir no Senhor não significa inatividade de alma. Dormir no Senhor é uma expressão grega que significa descansar das tribulações. Não significa que quem morre agora, o corpo vai para a tumba, a alma fica no céu assim, ó, inerte. Não é isso. Parada. Não é isso. Quando a Bíblia diz dormiu no Senhor, não é dormir nesse sentido que o corpo físico dorme. Quando a gente para à noite para dormir, qual é a ideia do sono? Descansar, gente. Porque a gente trabalhou o dia todo, na lida, na luta, correria, vida agitada. Aí à noite, o que a gente faz? Hiberna para descansar. E aí, qual é a ideia? É descansar de quê? De todo o problema do dia. Então tem gente que quando vai deitar para dormir, não descansa, a mente fica trabalhando, não consegue dormir. Por quê? Porque a ideia de dormir não é só fechar o olho, a ideia de dormir é se desconectar dos problemas, para descansar. A morte na Bíblia é isso, não significa que quando o corpo vai para a tumba e a alma sobe, você fica lá deitadinho assim, ó. Não é isso. Significa que você subiu e agora você vai descansar. Não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais tribulação, não tem mais dívida. Quem pode dar glória por isso? Não tem mais cartão de crédito perturbando. Não tem mais, não tem absolutamente nada. Agora a única coisa que tem é céu, anjo, presença de Deus. Oh, aleluia! É só isso que tem. Quer ver uma evidência? Eu posso usar muitos textos, mas vou usar um aqui. Apocalipse, capítulo de número 6, verso 9. Abriu-se o quinto selo. Aí João diz: quando o quinto selo abriu, eu vi debaixo do altar de Deus as almas daqueles que tinham sido mortos por testemunho da palavra de Deus. E clamavam, dizendo: até quando, ó santo e justo, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Eles estão lá, mas estão em Ogomara e Dioplepasso terra, em plena atividade, estão clamando. Capítulo 7 de Apocalipse, o João diz: e viu uma grande multidão no céu, com palma nas mãos e louvando ao Cordeiro. Aleluia, aleluia.
E eu perguntei: quem são esses? E a voz me respondeu: são aqueles que vieram de grande tribulação. Quem vai para o céu não vai para dormir. Você chega lá, você vê o trono, você vê Deus, você louva a Deus, você glorifica a Deus. Quem crê no que eu estou pregando? Então deixa eu fechar, deixa eu terminar, senão eu vou até meia-noite pregando. O céu é bom demais. Ele dá ordem. Os mortos ressuscitam por quê? Por quê? Por quê? Pergunte por quê? Porque a alma voltou para o corpo. Eles voltaram para o corpo. Aí eu já vi alguns pregadores sensacionalistas dizendo: e quando Jesus mandar, e os mortos vão levantar, e abre tumba para um lado, e o coveiro vai sair correndo. Presta atenção, quando os mortos em Cristo ressuscitar, não abre tumba nenhuma. Não abre. Sabe por que não abre? Porque quando eles levantarem, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Transformados seremos todos. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, oh glória, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista de imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz e explica por que eles têm que voltar e ressurgir. Porque Paulo no capítulo 15 vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. A ressurreição faz parte da redenção. Para que de fato a redenção seja completa, o corpo que foi afetado pelo pecado e que foi morto como consequência pelo pecado, agora tem que ressurgir imortal. E agora o pecado já não atinge mais esse corpo, e a morte também não lhe mata nunca mais. E com o corpo transformado, nós estaremos com ele para toda a eternidade. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, e todos juntos. Quem viu Deixados para Trás? O filme? Quem viu? Ó, vou te dar uma notícia. Não está na Bíblia não, tá? Mas eu estou dizendo. Pensamento meu. Não fica nada nosso. O filme não mostra que quando fica a roupa fica no avião. O povo vai sumindo e as coisas vão ficando. Quando a gente sumir, não fica nada. Por quê, pastor? Presta atenção. O que vem de lá é tão poderoso. O que vem de lá é tão forte, que quando pegar nesse corpo, tudo que está nele é consumido e transformado. Deu para entender? Não tem esse negócio de que, ó, presta atenção. Ai meu Deus, a roupa está aqui, subiu pelado. Nada disso. Nada disso. Presta atenção, não fica nada. Ah, pastor, mas a capa de Elias ficou. A capa não ficou. Elias soltou a capa. Pegou? Se Elias não sopra, se ele não solta. Por que ele soltou? Por quê? Porque Eliseu está do lado dele. Elias disse: Deus vai me tomar de ti. Deus vai me tomar de ti. Deus vai me tomar de ti. E ele está grudado. Aí ele disse assim: se Deus vai te levar, eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Aí Elias faz um trato com ele, diz assim: o que tu me pediu não é coisa fácil não, mas se tu me vê subindo, se fará. Se não me vê, não se fará. Aí ele gruda.
Elias vai para o Jordão, ele vai. Elias vem para Dotã, ele vem. Elias vai para Gilgal, ele fica. Aonde Elias está? É por isso que o carro teve que descer e passar no meio para separar. Eliseu estava grudadinho ali, grudadinho. Tipo, se tu subir eu vou ver, se tu subir eu vou ver. O carro desce, passa no meio. Abre um espaço, o redemoinho pega. Quando ele começa a subir, Eliseu grita: carros e cavalos de Israel, meu pai, meu pai. Com quem diz assim: eu estou te vendo. Aí ele solta. Aí Elias solta a capa. Quando ele pega a capa, ele vai para o Jordão e separa as águas. A capa foi solta, foi entregue, foi liberada como sinal de transmissão de autoridade ministerial. Agora, a roupa de Elias ficou em algum lugar? Não vai ter vestígio do nosso desaparecimento. Só vai ter uma coisa: o papai vai esperar você chegar em casa e você não vai chegar. Mamãe vai esperar você chegar e você não vai chegar. Você vai estar esperando o papai chegar e papai não vai chegar. Como a laravaçu choma. Daqui a pouco o Facebook está congestionado. Transmissão ao vivo o tempo todo. Carro bateu, moto bateu, explodiu o carro, ônibus caiu, ribanceira abaixo. Alamarachúria, transmissão ao vivo, a rede congestionada. E aí quem ficar, alai de terra, já vai ficar desesperado. E daqui a pouco notícia: minha mãe sumiu, gente. Ao vivo, porque antigamente a gente dizia: vai tocar a musiquinha do plantão da Globo. Não, agora o negócio vai ser tão rápido que o povo vai começar a dizer: minha mãe também sumiu, meu pai também desapareceu, em prantos, em lágrimas, meu irmão não chegou em casa, a minha irmã também não chegou em casa. Eu espero que você não faça um desses ao vivos. Eu espero que você não faça um desses ao vivos. Eu espero que você esteja lá ao vivo e a cores. Fique em pé comigo. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele irá nos levar. E olhe para cá e deixa eu te dizer: você pode se decepcionar com pastor, você pode se decepcionar com igreja evangélica, mas você não pode esquecer que quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus. Antes de você pensar em largar tudo e voltar a fazer o que fazia, comece a pensar: o que Jesus me fez? Antes de você ficar revoltado com tudo, com todos, e dizer: não boto mais o pé na igreja, eu não vou ser crente mais. Se pergunte: o que foi que Jesus me fez? Sabe por quê? A tua revolta com as pessoas não pode te levar a trair aquele que morreu para te salvar. Ei, volta para casa do Pai. O mundo não é o teu lugar. Ah, pastor, eu não tenho força. Jesus te dá força. Ah, pastor, eu tenho medo de voltar hoje e amanhã desviar de novo. Presta atenção. Se Jesus voltar hoje, você nem amanhã chega. Entendeu? Se Jesus voltar hoje, você nem chega a cair amanhã. Ou seja, garanta agora a oportunidade de voltar para Ele, rapaz. Ei, moço, garanta agora a oportunidade de voltar para Jesus que te ama, que te perdoa e que morreu na cruz para salvar você. O homem erra, mas ele não erra. O homem te decepciona, mas Jesus não te decepciona. Você quer voltar? Levanta a mão, eu quero orar por você. Quer voltar, minha filha? Levante a mão se você quer voltar. Pastor, eu estou afastado, mas eu quero voltar para Jesus. Aonde você estiver, levanta a mão. Minha filha, vem cá, eu quero orar por você e te abençoar. Mais alguém? Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar.
Eu não estou te chamando para voltar para a igreja, estou te chamando para voltar para Jesus. Eu não estou te chamando para fazer parte de uma igreja. Eu estou te chamando para você voltar para Cristo. Quantas vezes você caiu? Canta, Marquinhos. Eu estou te esperando. Tentando aceitar, mas a tristeza não temos a noite toda. Vem correndo. É noite de Jesus. Eu encontro com você. Onde você foi? Aleluia. Se na escuridão Ele apareceu e não desistiu. Baixinho, baixinho. E Ele não desiste. Ó, baixinho. Nessa hora o coração começa a bater forte. Nessa hora o coração começa a acelerar. É Jesus te chamando. Não deixa para amanhã. Nessa hora a mão começa a suar. Você começa a tremer. O Espírito Santo está te tocando e está te dizendo: não deixa para amanhã. A salvação é agora. Não quer vir à frente? Você não precisa vir à frente. Só levante a mão aonde você estiver. Ao invés de você, ô glória, vir à frente, alguém vai aí aonde você está. Agora, se você quer vir à frente, vem correndo, porque é noite de salvação. Abraça ele ali, pastor. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Jesus conhece o seu. Eu estou te esperando também. enquanto ele canta. Eu estou te esperando. Vem. Você caiu tentando acertar, Cante com força. mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão Vem, filho, pro lado de e Ele apaga o seu passado e não desiste de você, e Ele não desiste de você, e Ele se importa com você. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Jesus está te chamando. Vem correndo. Não desiste. Ele se importa. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Cadê a quinta alma? Cadê? Eu estou te esperando. Jesus está te esperando. O primeiro passo é você entregar-se para Ele. Deixa a preocupação, mas como vai ser? Como é que eu vou fazer? Você não tem que fazer nada, você só tem que se entregar para Jesus. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. O que tiver que sair da sua vida é Jesus que vai tirar. O que tiver que libertar o seu interior é o Espírito de Deus que vai libertar. Você não pode se autolibertar. A única coisa que você pode fazer é se entregar para Jesus e dizer: até hoje, Senhor, eu corri de Ti, até hoje eu fugi de Ti, mas hoje eu me encontro, hoje eu me rendo e vou parar de fugir dos Teus caminhos. Cadê você? Aonde você está? Erga a mão, nós queremos orar e abençoar a sua vida. Sabe por quê? Porque os anjos estão festejando por essas almas e eles querem também festejar por você. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Deus te abençoe. Ele não desiste. Toca nela, bota a mão no coração dela, porque Deus está restaurando vidas. Deus está restaurando vidas. Estenda as mãos, erga as mãos. Eu estou te esperando.
Ainda tem gente aqui que está resistindo. O Espírito Santo está dizendo: não resista. Essa é a tua noite. Essa é a tua noite com Jesus. Não resista. Pede alguém do teu lado. Vale a pena clamar. Me leva lá. Você vai lá na frente comigo. Viver da fé. Pergunta alguém que está do teu lado. Vale a pena Diga: eu esperar quero Jesus. que Deus trabalhe. Eu quero começar uma vida nova agora. Você pode ir comigo lá? Porque eu quero mostrar para todo mundo que a partir de hoje a minha vida será todinha de Jesus. Tem mais alguém que quer voltar? Ergue as mãos. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Levanta a mão. Ô glória. Quem está do lado dessa irmã com a mão erguida, pergunta a ela se ela está adorando Jesus ou se ela quer voltar. Ô glória. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por esse povo. Eita Deus maravilhoso. Cadê tu, rapaz? Cadê você? Tua promessa não se cumpre. Deixa esse medo embora. De Deus não morre, não. Vem entregar a tua vida a Jesus. E venha fé, não morrerei. Canta, igreja que vai morar no céu. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Senhor, eu abençoo tuas filhas. E venha fé, eu abençoo teu filho, teus filhos. Eu abençoo cada vida aqui. Escreve o nome deles no livro da vida. Senhor, que o teu Espírito venha morar no coração deles. Que a partir de hoje o corpo deles seja templo do teu Espírito Santo. E que o Espírito Santo os liberte. Quebra as cadeias agora. Quebra as correntes agora. Quebra a corrente dos vícios. Quebra a corrente dos pactos diabólicos. Quebra tudo agora. Na autoridade do nome de Jesus, todo mal saia da vida dele. Saia da vida dela. A vida dele e dela seja abençoada em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Agora canta. Meu abraço deles. Tem promessa de Deus. Canta com força. Vence o mal, levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Vence o mal, vence, não morrer. Tua promessa não se cumpre. Não morre, não. E tenha fé. Não morre. Levanta suas mãos, adore, 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 adore. Quem deu promessa não morre, não. Não morrerei. E tem promessa de Deus. E venha fé, não morrerei. E tem promessa de Deus. E tenha fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está na casa. Levante os teus olhos, vocês. Quem tem promessa de Deus, se o mal, vence o mal. E veja o céu. Quem tem promessa
desiste